Alô, meu povo da Rua Direita! Voltei! Afinal, eu me sinto na obrigação de informar vocês sobre o novo coronavírus. Eu vou mostrar para vocês por A mais B que o diabo não é tão feio como se pinta. E, como sempre, eu vou mostrar dados, ok? Bom, em primeiro lugar, a gente deve estar bem atento aos conceitos. Aparece lá na manchete: epidemia de coronavírus, pandemia de coronavírus. Epidemia já assusta. Pandemia, então, nem se fala. É o apocalipse, né, pessoal? Mas você sabe o que é uma epidemia? Epidemia é um aumento significativo no número de casos de uma doença acima do nível endêmico. O que é o nível endêmico? É o número de casos de doença que normalmente acontece numa determinada região. Vou dar o exemplo aqui, por exemplo, da gripe na região sul do Brasil no ano de 2009. Só para dar um exemplo aqui, tá, gente? Esse gráfico aqui. Isso aqui está mostrando a média do número de casos de gripe que normalmente ocorrem na região. Eu achuriei aí de amarelinho para ficar mais simples para perceber. Agora olha essa curva aqui em rosa. O que aconteceu? Aumentou o número de casos significativamente. Tá vendo essa montanhazinha aí, esse picozinho? Isso aí é um aumento significativo acima do nível endêmico. Então a gente pode dizer que nesse período, na região sul do Brasil, aconteceu uma epidemia de gripe. No caso do coronavírus, qual seria o nível endêmico? Isso em qualquer lugar do mundo. Qual seria o nível endêmico? Como é um vírus novo, pessoal, então, quantos casos a gente costumava ter de coronavírus em qualquer região do mundo normalmente? Zero. A doença é nova. Então, a gente nunca teve casos de coronavírus no mundo. Então, o nível endêmico dessa doença é zero. Então, quando eu tenho qualquer número de casos acima de zero, que é o nível endêmico, eu já tenho uma epidemia. Então, se eu tenho um caso de coronavírus, eu já tenho uma epidemia. Atenção, um caso já é epidemia. Uma pandemia. O que é uma pandemia? É quando a epidemia ocorre em diversos lugares do planeta. E só a título de informação, um surto é uma mini epidemia, digamos assim, uma epidemia que acontece em um pequeno nicho, em um colégio ou em um bairro, por exemplo. Entenderam o conceito? Agora eu vou mostrar para vocês que esse vírus Covid-19 é menos agressivo que o vírus da gripe. Sabe quantas pandemias de gripe nós tivemos na história? Registradas foram 7. A gripe russa, que matou 1,5 milhão de pessoas. Até o nosso imperador Dom Pedro II pegou essa gripe. A gripe espanhola, essa sim foi uma tragédia que matou 100 milhões de pessoas. Inclusive o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, morreu vítima dessa gripe. E não pense que não foram tomadas medidas, não. Olha a noticiazinha de jornal que eu encontrei da época, orientando medidas até bem parecidas com o que a gente está tomando agora contra o coronavírus. Isso naquela época. Só que era um período de guerra, né, pessoal? Era a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, faltava alimento, as pessoas estavam confinadas e debilitadas. Aí o vírus deitou e rolou e matou muita gente, 100 milhões de pessoas. Outra pandemia foi a gripe asiática. Veio da China também.
matou 2 milhões de pessoas no mundo. Outra foi a gripe de Hong Kong, que matou 3 milhões. Depois a gripe suína, que matou 17 mil. E por fim, a gripe aviária, que teve 2 pandemias. Uma em 1997 e a outra em 2004, com apenas 300 mortos. A taxa de mortalidade divulgada do coronavírus é de 2,3%. A taxa de mortalidade dos vírus da gripe é bem menor, 0,01%. Isso dá a ideia de que o coronavírus é um super vírus. E os vírus da gripe são peso-pena. Será? Lembra do que eu falei do nível endêmico? Gripe é uma doença endêmica, pessoal. Ou seja, tem sempre. Só nos Estados Unidos, 8% da população é infectada todos os anos. São 26 milhões de pessoas. E dessas, aproximadamente 14 mil morrem todos os anos, só nos Estados Unidos. Isso no nível endêmico, não é nem em época de epidemia, tá, pessoal? As mortes por coronavírus nos Estados Unidos estão em torno de 700 pessoas, pelo menos até eu terminar esse vídeo. Muito menos do que os casos de gripe que morrem todo ano. Sabe quantas pessoas morrem todo ano por gripe no mundo? 2 milhões. Dados da Organização Mundial de Saúde. Sabe quantos morreram de coronavírus até agora? Em torno de 20 mil. Olha a diferença, de 2 milhões para 20 mil. Outra coisa, essa taxa de mortalidade do coronavírus com certeza está superestimada. Por quê? Vamos entrar novamente no conceito. Conceito é fundamental, pessoal. O que é taxa de mortalidade ou índice de mortalidade? Desculpa, não estou com coronavírus não, tá, pessoal? O que é taxa de mortalidade ou índice de mortalidade? É o número de mortos por determinada doença dividida pelo número de casos da doença, e esse coeficiente é multiplicado por 100 mil. Com relação ao coronavírus, mais de 80% dos casos são assintomáticos ou apresentam sintomas brandos, ou seja, sintomas de um resfriado comum ou de uma gripe. Então a pessoa está ali, não tem sintoma, ela não vai procurar ajuda, porque ela não está sentindo nada, então ela não sabe que ela tem o coronavírus, mas tem. Ou então está ali com o nariz escorrendo, resfriadinho, acha que está resfriadinho, mas está com o coronavírus. Não vai procurar ajuda e ninguém vai saber que ela está com o coronavírus. Então o número de casos de coronavírus no mundo seguramente é muito maior do que as estatísticas estão detectando. Ou seja, este denominador é muito mais alto do que as estatísticas podem detectar. Se esse denominador é mais alto e o número de mortes é o mesmo, então o coeficiente de mortalidade é bem mais baixo, possivelmente parecido com o da gripe. O coronavírus assusta um pouco a maioria dos médicos, porque os pacientes que a gente atende nas emergências, eu sou médico também, né? São aqueles em estado grave. E esses aí apresentam dispneia, que é a popular falta de ar. Muitas vezes esses doentes acabam precisando de ventilação mecânica, ou seja, respirar por meio de aparelhos. Então o ambiente em que a gente vive, o ambiente que os médicos vivem, é um ambiente viciado. A gente só vê os casos graves.
não vê os mais de 80% e quase 90% que praticamente não apresentam sintomas. A gente só vê aqueles menos de 5% que apresentam sintomas graves. Para vocês terem uma ideia, pessoal, sabe quantas crianças de 0 a 5 anos morrem de diarreia causada por rotavírus todo ano no mundo? 450 mil. E até agora morreram cerca de 20 mil infectados por coronavírus. Percebe a diferença? É muita diferença. O rotavírus é o Rambo perto do coronavírus. A gente está numa epidemia. Como eu já falei, um aumento repentino do número de casos. No caso do coronavírus, de 0, que é o nível endêmico, que não existia, até um número qualquer acima de 0. Se eu tenho um aumento no número de casos, eu tenho, consequentemente, um aumento no número de mortes, não é óbvio? Toda epidemia é assim. Foi assim em todas as pandemias de gripe da história, por exemplo. Agora, esse vírus tem facilidade em dar epidemia por 2 motivos. Um é que não existe ainda a resistência imunológica do nosso corpo contra esse vírus. Os nossos linfócitozinhos ainda não sabem enfrentar o vírus, ainda não aprenderam, para explicar de maneira simples. E segundo, porque transmite rápido, como a maioria dos vírus respiratórios. E por que transmite tanto? É simples, porque mata pouco. Vou repetir, transmite muito porque mata pouco. Quanto mais tempo o vírus fica dentro da gente, mais a gente transmite esse vírus. Então a última coisa que o vírus quer é matar a gente, porque ele precisa da gente para se replicar e para transmitir para outra pessoa, para ele se replicar nessa outra pessoa. Um vírus é uma partículazinha minúscula de DNA ou de RNA. Vírus não respira, vírus não se alimenta. A única coisa que vírus sabe fazer é tirar cópias de si mesmo. E para isso ele precisa de células vivas. Ele precisa de nós. Vírus não se reproduz fora de um organismo vivo. Então o fato de um vírus se espalhar muito é a prova de que ele é pouco letal. Por que o ebola, por exemplo, não virou uma pandemia? Porque mata rápido. No indivíduo morto, o vírus não se reproduz e nem pode se transmitir para o outro hospedeiro. Então, um vírus bem sucedido é um vírus que mata pouco. Quem está dizendo que o coronavírus é muito letal, não sabe o que é um vírus letal. Eu vou te dar exemplo de vírus letal. O vírus da febre amarela. Esse chegou a ter letalidade de cerca de 40% em algumas fases da história do Brasil. O da raiva tem letalidade de 100% se não for tratado. Tem arpovírus aqui na Amazônia com letalidade de 100%. Quem pegar, seguramente vai morrer. O bom é que é raro, né? E por que é raro? Porque mata muito. Então, se mata muito, transmite pouco. Ah, André, mas e o caso da Itália? Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar. Uma epidemia não se comporta da mesma maneira em diferentes localidades. A Itália tem a segunda maior população de idosos do mundo. Em torno de 22% da população da Itália é de idosos. E idoso é um grupo de risco. A população de idosos do Brasil é de 8%. Outro problema da Itália é a grande concentração de pessoas. O Brasil já é um país muito populoso,
mas pouco povoado. Então a tendência do Brasil é ter menos casos graves. E é o que está aparecendo. Até agora foram 2.433 casos, com 57 mortes. Na Itália foram em torno de 65 mil casos, com aproximadamente 6 mil mortes. Mesmo parecendo assombroso, não é tanto assim. A população da Itália é de 60 milhões. Morreram 6 mil, gente. Só para lembrar, a peste negra matou 1/3 da população europeia na Idade Média. A peste negra não é vírus, não. É só para dar um exemplo. Matou 1/3 da população europeia na Idade Média. Isso sim é uma tragédia. Isso seria motivo para pânico. Na China, até agora, morreram em torno de 4 mil pessoas, numa população de 1,36 bilhão. Não fez nem cosquinha na população chinesa. Então esse terror que a mídia está espalhando é um dos maiores casos de paralaxe cognitiva que eu já presenciei. Sabe o que é paralaxe cognitiva? É um raciocínio criado por pensadores que está em desconexão com a realidade. Então a mídia, nesse caso, criou um raciocínio de que se trata de um vírus assombrosamente letal que pode acabar com a humanidade. Aí as pessoas entram em desespero, achando que o mundo vai acabar. Embora os números mostrem algo totalmente diferente. Só que as pessoas acabam acreditando no raciocínio que foi artificialmente criado e massificado, e não na realidade que elas veem. Isso é paralaxe cognitiva. Ah, André, então se o bicho não é tão feio assim, se o coeficiente de mortalidade é semelhante ao da gripe e o número de mortos é bem inferior, então a gente não precisa se prevenir? Precisa! Eu não disse isso. O diabo não é tão feio quanto se pinta, mas ainda é diabo. A gente tem que ter cuidado, principalmente com os vovôs. Os idosos são grupo de risco, assim como portadores de doença crônica, como câncer, o diabetes descompensado, hipertensão descontrolada, AIDS e assim por diante. E a principal medida de prevenção é a higiene das mãos. Nem precisa de álcool gel, pessoal, não precisa gastar dinheiro com isso. O sabão é o melhor antisséptico que existe. E idosos, fiquem em casa sim. Agora, convenhamos, os meios de comunicação, na ânsia por conseguir mais audiência, acabaram provocando um pânico desnecessário na população, a ponto de muitos governadores de estado decretarem lockdowns nas empresas. Fecha tudo. E olha o efeito que isso pode provocar, pessoal. Olha, isso aqui é uma análise da JP Morgan, de quantos dias uma empresa fechada pode aguentar até ir à falência. Olha o gráficozinho aí. Vou dizer algumas. Setor de alimentação, 16 dias. Você pode fechar uma empresa de alimentação por 16 dias. Depois disso ela quebra, vai à falência. De vendas, 23 dias. De saúde, 30. E assim por diante. Em média, todas quebram após 27 dias fechadas. E na maioria dos estados foi decretado lockdown de 15 dias, só para começar. Sabe o que isso pode significar, gente? Uma quebradeira geral. Isso vai dar desemprego, desabastecimento, inflação. A gente pode passar por uma crise de desabastecimento sem precedentes. Pode faltar comida na nossa mesa. E o alimento que a gente vai encontrar por um preço absurdo. Os efeitos do pânico podem ser piores,
que os do próprio coronavírus. Um país não pode parar por causa de uma epidemia, meu Deus do céu. Os Estados Unidos já estão falando em perder 25% do PIB. Olha isso. Se perdesse 1% do PIB, já seria uma tragédia para a economia mundial. Isso é uma desgraça, seria pior que a crise de 29, onde houve suicídios em massa, uma quebradeira geral, desemprego. A previsão para o Brasil é de 40 milhões de desempregados. Vocês estão percebendo o que é isso? O que a gente precisa agora é de bom senso, prevenção até um ponto que não provoque um caos irreversível na economia. É uma epidemia, pessoal. Uma epidemia se comporta assim, olha aí. Começa com um número de casos acima do limiar endêmico, começa uma fase de progressão que vai até um pico de incidência máxima, depois os casos começam a diminuir, que é a fase de regressão. Isso já está acontecendo na China, olha as manchetes aí. Nós podemos agir preventivamente para que esse pico de incidência máxima seja o menor possível. Ou seja, o número máximo de casos, até começar a cair, seja menor. E assim, se o número de casos é menor, obviamente o número de mortes vai ser menor. Só que vai haver mortes. Não adianta achar que não. Não importa a altura desse pico, as mortes vão acontecer. Infelizmente, pessoal, sinto muito, mas não é a primeira vez que isso acontece no mundo. Não é a primeira pandemia que a gente enfrenta. Agora, o que não pode acontecer é vir a fase de regressão e depois a fase de recessão, porque aí haverá choro e ranger de dentes. É o que eu tinha a dizer a vocês. Obrigado pela audiência. Tchau, pessoal.